vocês. Pelo amor de Deus, salve. E vou apresentar para vocês aí essa parte de esforços, forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, né? E começar a fazer os exercícios dessa parte. E aí eu peço que vocês, qualquer coisa, falem comigo, ou tiverem alguma dúvida aí desse material, fica falando que vai dar tudo certo. Agora de tarde, a próxima turma vai fazer prova, né? Então, muitas dúvidas devem surgir, muita coisa deve... Eles devem falar, né? Vocês devem se falar. Vocês têm aí os grupos de WhatsApp do mundo inteiro que eu sei que as coisas rolam solta por aí nesse mundo afora, né? As informações passam. Então, a gente vai... Eles vão fazer a prova hoje, vocês vão fazer só semana que vem, na terça-feira, por conta daquele problema da instalação, da atualização no meu computador, mas não se preocupem que não vai ser mais difícil, mais fácil, ou isso ou aquilo, de uma turma para outra. O conteúdo é o mesmo, a forma de cobrar é a mesma, independente se a prova é hoje, ou se é amanhã, ou qualquer dia, tá? Não fiquem achando que porque a prova de vocês vai ser depois, ela vai ser mais difícil do que a prova do pessoal, ou mais fácil. Não é só que, geralmente, quem deixa para ter a prova depois, né, tem a chance de estudar mais e, na realidade, se torna mais preparado para fazer aquelas questões. Não tem prova mais fácil nem mais difícil, não. Tá? Não trabalhamos dessa forma. E aí, eu preciso só que vocês me lembrem realmente se... Deixa eu ver se eu já estou apresentando. Já estou apresentando ou ainda não? Pronto. Eu vou começar agora a falar, e aí eu queria, dessas forças hidrostáticas, e aí eu realmente queria que vocês me dissessem se eu já falei alguma coisa a respeito disso com a turma de vocês, porque com essa mudança aí dos dias, eu acabo que estou um pouco confusa, se eu realmente já tratei alguma coisa desse assunto com vocês ou não. Me digam aqui, por favor. Se eu já fiz alguma questão. Eu já fiz alguma questão, Felipe, ou você está falando porque você fez da aula de exercício, né? Pronto. Então, agora vai ficar tudo bem claro. Pode ficar tranquilo. Pronto. Então, simbora. A gente estava falando nas aulas anteriores a respeito de estática de fluidos, certo? E quando a gente fala em estática de fluidos, a gente tinha falado, esse fluido, uma coluna de fluido, ela exerce uma dada pressão, né? E aí a gente sabe que pressão se relaciona diretamente com forças, né? Então, essa coluna de fluido, ela também vai exercer uma força sobre qualquer superfície que esteja submersa nesse fluido, tá? Então, eu coloco aqui como um exemplo hipotético, né, de vai que um dia vocês têm que projetar um Itaipu da vida ou uma ponte Rio-Niterói. A gente acha sempre que essas coisas são muito, né, ilusórias, mas quem sabe, né? A gente tem ainda grandes obras a serem realizadas, Brasil aí afora, e certamente vão precisar aí de engenheiros para desenvolvê-las. Então, essas condições, né, de projetar uma barragem, ou projetar esses elementos que vão estar sujeitos à ação do fluido, né, do peso de colunas de fluido, elas estão englobadas aí nesse assunto que a gente denomina de forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, que nada mais é, né, forças desenvolvidas pela coluna de um fluido estático,
em superfícies submersas. E aí a gente sabe que força é uma quantidade vetorial, então, para eu descrever completamente essa força resultante, é necessário que eu consiga dizer qual que é o módulo dessa força, qual que é a direção dela, e onde que ela está atuando, né? Onde que ela está sendo aplicada. E a gente vai fazer essa avaliação dessas forças hidrostáticas para superfícies, né, planas, vertical, horizontal, inclinada, curvas, e avaliar o desenvolvimento da força de impulso sobre objetos quaisquer. Quaisqueres. Ainda pedindo para entrar. Então, descrever essa força resultante diz respeito a falar qual que é o módulo dela e onde que ela atua, né? Se a gente considera uma superfície que seja horizontal, como essa aqui da figura, é fácil, né? É intuitivo até para a gente calcular qual que vai ser a força resultante. Por quê? Porque a gente sabe que a pressão de um fluido hidrostático, ela depende aí da coluna desse fluido, né? Da profundidade a que a gente está considerando. E para uma superfície que ela está horizontal, eu tenho o mesmo nível de profundidade em toda a superfície. Então, para calcular a força resultante, basta multiplicar o produto da pressão da coluna hidrostática vezes a área dessa superfície, né? E aí, como essa pressão ela vai se distribuir uniformemente em toda essa superfície, a gente considera que essa força, né, vai atuar no centro geométrico, no centroide dessa área. Então, para uma superfície horizontal, tudo é bem direto, né? Mas quando a gente entra para as forças verticais, as forças que estão atuando sobre superfícies verticais ou inclinadas, a situação começa a ficar um pouco mais complexa, pelo simples fato de que essa pressão referente à coluna hidrostática do fluido, ela vai aumentando na medida que eu vou aumentando essa profundidade que está sendo considerada. Então, quando a gente está considerando aqui a superfície livre do fluido, está atuando uma pressão referente à pressão atmosférica. Se eu considerar o fundo do recipiente, a pressão diz respeito à pressão atmosférica mais a somatória referente a essa coluna toda, né? Do fluido de massa específica ρ, com essa profundidade H aqui completa. Mas em qualquer ponto intermediário aqui, o que a gente verifica é que eu vou ter que considerar a pressão num ponto como nesse, que está sendo destacado, referente à coluna de fluido que está sobre ele, né? Então, essa cota H aqui, ela merece atenção e cuidado. Por quê? Porque agora não é mais adequado para eu calcular a força resultante fazer esse produto pressão vezes área de atuação diretamente. É necessário que eu faça a integração de como que a pressão se comporta em toda essa área, tá? Então, se a gente considerar aqui uma superfície qualquer que esteja submersa num fluido, para eu calcular a pressão em um ponto qualquer, ela vai ser dada pelo somatório da pressão atmosférica, né, que seria essa pressão que atua sobre a superfície livre do fluido, mais a coluna do próprio fluido. Então, ρg HI, que seria a profundidade desse ponto I. E aí, para eu calcular a força resultante, então eu preciso integrar essa expressão da pressão ao longo de toda a área dessa superfície que está submersa. Então, naturalmente, eu posso passar para essa expressão daqui. Se a gente observar aqui essa figura que eu estou com o cursor em cima, ele coloca que H é essa cota, olha, vertical a partir da superfície livre, certo? Então, eu tenho aqui a superfície livre do líquido, e H são medidas que são consideradas a partir, né, verticalmente a partir dessa superfície livre. Se a placa que eu estiver considerando, se essa superfície que eu estou considerando, ela estiver inclinada de alguma maneira com relação a essa superfície livre do líquido, ela vai formar esse ângulo θ aqui, certo? Então, a gente pode entender esse θ como sendo a inclinação dessa superfície
E se a gente for observar, o seno desse ângulo é dado pelo cateto oposto, que seriam cotas verticais, né, referentes aí a essa quantidade H que eu falei, e a hipotenusa diz respeito a esse eixo que ele chamou aqui de Y, que passa justamente pela direção da própria placa. Por que eu estou destacando isso? Porque a gente vai poder, ao invés de trabalhar com esse HI aqui, a gente vai poder estar substituindo justamente HI por YI, o Y de cada um desses pontos aqui, seno de θ. Isso aqui é importante para a gente, pessoal, por quê? Uma vez que a gente faça essa substituição do termo de HI por Y seno de θ, eu vou ficar com uma expressão como esta daqui, né? Integral de P0 dA vai dar P0 vezes a integral da própria área, né? Isso aqui vai resultar simplesmente em P0 vezes área. Rho G e seno de θ são constantes com relação à área, né? Então, podem sair dessa integração. E a gente fica com uma integral de YdA. Essa integral de YdA, para quem já pagou por sólido, já deve, talvez se lembre, né? É uma das formas que a gente usa para calcular as coordenadas do centro geométrico de uma superfície. Então, as coordenadas do centro geométrico de uma superfície são justamente esses valores de integração da coordenada ao longo da área dividido pela área de toda a superfície. Então, eu posso, ao invés de representar essa integral aqui, trabalhar com as coordenadas do centro geométrico. Então, perceba, integral de YdA é y do centro geométrico vezes a área da própria superfície. Assim sendo, né, essa integral de YdA, que eu vou trabalhar agora em termos justamente das coordenadas do centro geométrico, né, esse YC, que seria o Y do centro geométrico, eu posso voltar, né, para a ideia de seno de θ e YC representar uma altura de uma coluna na direção vertical, aqui novamente, e aí a gente consegue ver que essa expressão aqui nada mais é do que a pressão que atua no centro geométrico da superfície. Então, para eu calcular a força, a magnitude da força resultante, eu posso usar as coordenadas do centroide, né, desse centro geométrico da superfície, e é simplesmente, né, o modo de eu calcular essa força, né, é simplesmente o produto da pressão que atua no centroide dessa superfície vezes a área da própria superfície. Então, é bastante simples, né, não é coisa complicada. O detalhe é que, como a gente viu, né, essa distribuição de pressão, ela é uma distribuição linear, certo? Então, eu tenho valores maiores de pressão sendo referentes àquelas coordenadas mais distantes da superfície livre do líquido. Então, a pressão aumenta na medida que aumenta a profundidade. Dessa forma, eu calcular essa força resultante aqui não diz também, não me dá a informação completa dessa força que atua sobre a superfície submersa. Por quê? Porque a informação completa me obriga a dizer aonde que essa força está sendo aplicada. E essa força, ela não vai estar sendo aplicada no centro geométrico, ela vai estar sendo aplicada num ponto mais abaixo, em decorrência justamente dessa distribuição aqui da pressão ter valores maiores, né, para distâncias maiores dessa superfície livre, né, para profundidades maiores. Então,
Para determinar aonde que essa força está sendo aplicada, é necessário que a gente parta para uma condição de equilíbrio, né, desse meu sistema. Então, a igualdade dos momentos da força resultante e da carga distribuída de pressão nessa superfície, né, me dá uma condição de equilíbrio. Dessa maneira aqui, eu posso calcular quais que são as coordenadas desse y', certo? Então, o que eu preciso fazer é integrar esse produto YPDA. E aí, a expressão da pressão a gente já conhece, né? Que é P0 mais ρg seno de θ y, porque ρg seno de θy representa justamente a coluna de fluido, né? O peso da coluna de fluido, vezes YDA, vezes YDA aqui, certo? Da mesma maneira que a gente fez anteriormente, a gente pode tirar esse valor de P0 dessa integral, porque é uma quantidade constante, tirar os valores de ρ, g e seno de θ também aqui dessa integral, porque são quantidades constantes, e aí a gente fica com duas integrais que referenciam y e a área da superfície. A primeira a gente já viu que era justamente o produto, né? Eu podia substituir essa integral pelo produto y do centro geométrico vezes a área da superfície. E essa segunda, né? Essa segunda integral aqui, ela vai dizer respeito justamente ao momento de inércia dessa superfície com relação a esse eixo X. Aí, pessoal, tem que fazer um pouco de atenção, tem que tomar um pouco de atenção. Esse eixo X que ele coloca aqui, que é dado aqui, que esse momento de inércia aqui se refere, percebam que ele é esse daqui, que está em vermelho na figura, tá? Então, esse eixo X é um eixo que está distante da própria superfície. Aqui na figura, se vocês puderem observar, eu tenho a placa que está submersa e ela acaba aqui em um dado ponto e depois, né, mais distante é que eu tenho a superfície livre do líquido. Então, esse eixo X, ele está distante da placa e distante do centro geométrico dessa placa. E aí, a gente sabe que as tabelas de momentos de inércia geralmente se referenciam a um eixo que passe no centro geométrico dessas superfícies, tá? Então, o teorema dos eixos paralelos, ele permite que a gente faça essa translação do momento de inércia da área, que está sendo referente a um eixo qualquer, para um eixo que passa no centro geométrico dessa figura. E aí, isso me permite utilizar esses momentos de inércia padrão que a gente já tem nas tabelas, certo? Então, o que o teorema de eixos paralelos diz? Diz que o momento de inércia da figura com relação a um eixo X qualquer é a soma do momento de inércia da figura com relação a um eixo que passe pelo centro geométrico dela, mais esse produto, área vezes coordenada do centro geométrico ao quadrado. Na realidade, é a área vezes a distância do centro geométrico para o eixo considerado ao quadrado, tá? Que no caso da gente é justamente a coordenada do centro geométrico. Dessa maneira, se a gente fizer aquela substituição na expressão anterior, aquele momento de inércia IXX, ele pode ser expresso dessa maneira aqui, tá? Então, eu posso deixar todos os termos referentes o produto y do centro geométrico vezes área em evidência. Quando eu fizer isso, a gente tem um termo referente a P0, outro referente a ρg seno de θ y do centro geométrico, que a gente já calculou na expressão anterior. Veja que isso aqui nada mais é do que a pressão que atua no centro geométrico, certo? Mas esse termo aqui, né? Esse termo aqui, desculpa. ρg seno de θ vezes o momento da figura, né? O momento dessa área
com relação ao eixo que passe no seu centro geométrico. E aí, fazendo isso, a gente consegue ver que esse produto aqui, pressão que age no centroide vezes área, corresponde à força resultante, né, que a gente tinha usado no slide anterior, e passando essa informação aqui de força resultante dividindo para esse outro lado, a gente fica com esta expressão. Essa expressão aí, pessoal, ela diz para a gente que o ponto de aplicação de uma força referente a essa coluna hidrostática, né, sobre uma superfície submersa, ele é a soma da coordenada do centro geométrico, mais esse termo aqui, que diz respeito à inclinação dessa superfície e ao momento de inércia dessa superfície em relação à força resultante, certo? Se em ambos os lados da superfície tiver esse valor de P0 for o mesmo em ambos os lados da superfície, então ele pode ser desprezado, certo? E aí, esse termo ρg seno θ dividido por FR, na realidade, ele vai ficar, vai se resumir a essa expressão que está em azul aqui, ok? Então, de maneira mais genérica, a gente tem essa expressão em vermelho como sendo usada para o cálculo dessa coordenada do ponto de aplicação da força, e se ambos os lados da placa tiverem sujeitos à mesma pressão atmosférica, então a gente tem essa expressão aqui também sendo válida, beleza? Que horas que travou, meu povo? Deu certo? Resolveu? Conseguiu entender o que eu estava falando? Eu não vi o chat antes, não consegui. Só consegui ver agora. Que bom, então. Eu estava com duas telas antes, mas hoje eu tô só com uma e acabei que esqueci de ficar olhando aqui o chat periodicamente. Me meti aí na resolução. Bom, dúvidas, meu povo? Tá tudo tranquilo? Show. Então, ótimo. Então, o que acontece, né? Com isso, a gente já consegue calcular a força resultante de uma coluna de fluido que atue sobre uma superfície submersa. Essa questão aqui eu resolvi na aula de exercícios, tá? Mas eu vou explicar aqui em linhas gerais o que eu fiz nessa questão, para quem não assistiu ainda a aula, e aí, se vocês quiserem, basta olhar lá no YouTube a aula que eu já coloquei e ver essa resolução completa, tá? Então, nessa figura aqui, ele coloca assim: a comporta AB da figura abaixo, ela tem 1,5 m de largura e pode girar em torno desse ponto A aqui. O tanque à esquerda contém água e o da direita contém óleo com peso específico 7.500. Qual será a força necessária em B para manter a comporta vertical? Certo? Então, perceba que o que ele está me perguntando é essa força B. Ele não está perguntando qual é a força referente à coluna de água, nem a força referente à coluna de óleo. Mas ele quer saber qual que seria essa força FB para que tudo isso permanecesse na condição vertical. Então, nessa condição, a gente consegue ver que tem que ter uma igualdade dos momentos da força referente à coluna de óleo, ou da coluna de água, da força referente à coluna de óleo, e essa força aqui, FB, que estaria atuando no fundo desse recipiente, tá? Então, para a gente fazer isso, ó, essa condição de igualdade diz para a gente justamente que o momento da força referente à coluna de água, então, força vezes o braço de alavanca, a linha, com relação a esse ponto A, certo? Menos o momento referente a essa coluna aqui de óleo, o momento seria justamente força vezes o braço de alavanca, essa distância ao ponto A do lado do óleo, tem que ser igual ao momento causado pela força FB. Então, FB vezes
L, que seria justamente essa largura, esse comprimento aí dessa placa, tá? Então, essa equação aqui, que seria a equação genérica do processo, ela ela é derivada, né, dessa condição de equilíbrio que a gente está pedindo no enunciado, ok? Então, para eu resolver essa questão aqui, é necessário calcular a força referente à coluna de água, que seria dado justamente pelo produto pressão que age no centro geométrico aqui, vezes a área da placa. A força referente à coluna de óleo, que seria o mesmo processo para o lado do óleo. E os pontos de aplicação de cada uma dessas forças, certo? Então, o mote dessa questão, digamos assim, o ponto mais crítico que vocês vão ter que observar nessa questão diz respeito justamente a o que seria a linha, o que seria a Y'. Por quê? Dúvidas até agora? Digam-me aí, vocês que estão aí, como é que tá certo? Como é que tá a questão? Entenderam como é que vão ter que fazer? Então, ponto crucial aqui nessa resolução seria justamente essa expressão aqui. Por quê? Porque essa expressão aqui, ela me informa que a coordenada que eu for calcular por aquela equação lá que eu mostrei para vocês, do y', né, usando coordenada do centro geométrico, a ρ, g, seno de θ, que é a inclinação dessa placa aqui, vezes o momento de inércia, etc. Essa expressão aqui vai me dar o ponto em que a força está sendo aplicada, né? E dessa forma que eu coloquei, essa consideração de y' diz respeito a uma distância que parte desde a superfície livre da água, tá? Porém, se eu quiser calcular a distância somente até esse ponto A, eu tenho que desprezar essa contribuição aqui. Por quê? Porque essa distância aqui não está provocando momento sobre o eixo A, sobre esse ponto aqui. Então, a linha, né, diz respeito a y', que seria essa distância vertical desde o começo lá da superfície livre, menos esses 4 metros aqui. Ok? Quem não assistiu a aula de exercício, entendeu o que eu estou falando, entendeu o que eu estou colocando aqui? Quem assistiu a aula de exercício desanuviou aí os pensamentos, deu certo? Tá dando certo. Então, para cima deles. Então, só para deixar claro, né? Aquele momento de inércia que ele coloca na fórmula lá, seriam esses momentos de inércia aqui, tá? Momentos de inércia que são tabelados, certo? Então, ele diz, por exemplo, para um quadrado, qual que seria o momento de inércia, para um retângulo, qual que seria o momento de inércia, triângulo, círculo, etc. E aqui também tem tabelado as informações de qual que seriam as coordenadas desse centro geométrico, tá bom? Então, em geral, essas placas, elas são placas retangulares que a gente trabalha, né, submersas em um fluido, né, em geral, mas não obrigatoriamente, tá? Se a gente for falar aí de um casco de um navio, se a gente for falar em, sei lá, em um submarino, obviamente essas geometrias vão ficando mais complexas e aí a gente tem que considerar outros momentos de inércia, tá? O caso da placa submersa é um caso bastante simples.
Eu vou resolver essa questão aqui. Na realidade, eu já resolvi para outra turma essa mesma questão, mas como ela é bastante didática, eu acho que vale a pena falar e resolver ela toda direitinho aqui com vocês, que aí vocês têm a chance de tirar dúvidas, né? Caso contrário, vocês iam ficar só com as aulas online do povo para ver o que que foi, o que que não foi. Então, vou resolver essa questão aqui para a gente fazer juntos. Tá? Todo mundo já fez essa questão, não fez essa questão, como que está essa parte? Eu estou perguntando isso, pessoal, é só pela questão de a gente estar agora nesse modo remoto, né? E aí as coisas se misturarem, querendo ou não. Muito do que eu falo pode ser que vocês já tenham visto lá na aula da outra turma e, enfim, né? Por isso que eu estou fazendo essas perguntas. Show. Então, vamos embora. Ainda não fez. Tá bom. Então, o que que essa questão mostra para a gente, né? Tem uma porta lateral nesse tanque aqui. Ele coloca que ela é articulada ao longo dessa borda inferior e que atua uma pressão de 4.790 pascais manométrica sobre a superfície do líquido. Ele pede para você determinar a força Ft requerida para manter essa porta fechada. Então, da mesma forma que a gente fez, que a ideia dessa questão aqui, a gente também pode aplicar nessa questão agora, certo? Então, a força referente a essa coluna do líquido força referente à coluna do líquido, vezes, eu vou chamar aqui de Y', o seu ponto de aplicação, tem que ser igual ao momento da força Ft vezes L, que seria toda essa quantidade aqui de 0,9 metros, certo? Então, a ideia é que a gente tem uma placa, né? Em um ponto vai estar sendo atuando essa força FL, que seria a força referente a esse líquido, cujo peso específico ele já coloca lá na questão, certo? O ponto com relação ao qual a gente vai calcular o momento, né, seria... Vale, meu Deus, cadê a minha coisinha de equações? Meu filho, equação para mim é muito mais importante do que símbolo. Você não entendeu ainda, não? Seria esse ponto A, que seria justamente essa articulação que ele coloca aqui, tá? Eu vou deixar isso aqui como a linha. Essa distância à linha, que eu coloquei aqui no cálculo do momento, vai se referir justamente à distância de onde a força está sendo aplicada e esse ponto A, então seria essa distância aqui, tá? E a força Ft vai estar atuando justamente no bordo superior dessa superfície. E a distância de Ft até o ponto A seria justamente o valor completo dessa largura, né, desse comprimento da placa. Então, L, que valeria aí justamente, a gente já sabe, 0,9 metros. Então, esse seria o sistema que a gente procura manter e avaliar o equilíbrio, ok? Para a gente calcular qual que seria o valor de FL,
eu preciso da informação da pressão que atua no centro geométrico, não é isso? Pressão que atua no centro geométrico dessa figura, vezes a área da própria superfície. Tá? Opa. A pressão que atua no centro geométrico, veja só, ela vale P0 mais a coluna de fluido, cujo peso específico ele já me deu. Então, eu preciso aqui contabilizar a massa específica do fluido, a aceleração da gravidade e as coordenadas desse centro geométrico. Tá? Isso aqui tudo tem que ser multiplicado pela área da superfície. Okay? No caso desse nosso arranjo, ó, ele informa que existe um valor de pressão que atua sobre essa superfície livre do líquido, aqui do lado do líquido, de 4.790 pascais manométrica. Então, quer dizer que a pressão total que atua aqui seria esse valor, mais o valor da pressão atmosférica, se for a pressão atmosférica que a gente considera local, normal, 101,3 kPa, tá? Só que em ambos os lados dessa superfície existe a contribuição da pressão atmosférica. Então, o termo P0 aqui, ele não diz respeito à pressão atmosférica propriamente dita. Ele vai ser contabilizado aqui no nosso cômputo como essa pressão, essa sobrepressão que está aqui atuando no lado da superfície do líquido, certo? Então, ao invés de eu escrever aqui 4.790 mais 101,3, a gente considera somente aqui a contabilização da pressão manométrica que ele coloca na questão, ok? O produto massa específica vezes a aceleração da gravidade é justamente o peso específico do líquido, tá? É o gama. Então, isso aqui vale peso específico do líquido. E essa coordenada HC, que diz respeito justamente ao centro geométrico da figura, né? A gente pode entender ela justamente como sendo a metade, né, dessa coluna aqui vertical, da parede vertical, tá? Então, HC seria justamente 0,9 dividido por 2, né, seria 0,45. Ok? E 0,45. E a área dessa placa, então, 0,9 vezes 0,6. Então, o módulo dessa força resultante do lado da água, se vocês puderem calcular para mim, eu agradeço enormemente. Vocês fazem aí essa conta e me dizem quanto que deu, tá? Além disso, né, determinar essa força FT aqui, eu preciso também saber aonde que a força FL ela está sendo aplicada, tá? Para a gente fazer isso, a gente sabe que Y', que seria o ponto de aplicação dessa força FL, é o somatório da coordenada do centro geométrico mais essa razão aqui. Então, o centro geométrico dessa figura seria 0,45,
massa específica do fluido vezes G, 15.715. O seno desse ângulo, como a placa ela está vertical, então o ângulo que é formado aqui entre a placa e a superfície livre do líquido é um ângulo de 90 graus, certo? E o momento de inércia, ele é dado, né, por essa expressão, BH3 sobre 12. Só que o que acontece? Para usar essa expressão, é preciso que você primeiro entenda quem é B, quem que é H, referente a essa sua superfície aqui, certo? Então, se a gente for olhar aqui o slide dos momentos de inércia para um retângulo, que seria o caso da nossa placa lá, tá? Ele identifica esse momento de inércia desse eixo aqui, que ele está considerando, e X, centro geométrico, certo? Como sendo o produto base B vezes H a terceira dividido por 2. Perceba que essa coordenada B aqui, ó, que seria esse primeiro termo, ela está alinhada com esse eixo, ao longo do qual vai ocorrer a rotação, certo? Então, no caso da gente, a gente tem o ponto A seria equivalente a essa articulação aqui, tá? E o eixo que passa no centro geométrico para essa nossa figura estaria aqui cortando, né, essa dimensão aqui. Então, perceba que B seria correspondente a essa coordenada aqui, que vale 0,6, enquanto H se referiria, né, esse valor aqui na vertical, ok? Então, B para a gente seria justamente o valor de 0,6 e H seria o valor de 0,9. Isso é importante, pessoal, porque obviamente vai fazer muita diferença quem é que está sendo elevado ao cubo, tá bom? Então, é preciso que vocês sempre façam essa análise quando vocês forem fazer os cálculos desse ponto de aplicação da força. Beleza? Alguém já calculou aí quanto que dá essa força FL? 6.405, ótimo. Então, deixa eu colocar aqui o valor, newtons. E aí, essa informação, ela vem para cá, ó, para esse denominador, para a gente calcular qual que seria esse Y' aí. Então, esse valor seria 0,9 ao cubo, vezes 0,6, dividido por 12, vezes 1.515,715, dividido por 6,4. Para mim, isso aqui deu 0,089, eu vou arredondar para 9, tá? Então, 0,54 seria a coordenada Y' aí desse ponto de aplicação. Então, Y', ó, linha, aqui nessa nossa figura, seria essa distância vertical aqui, percebem? Y' seria isso aqui. E não é essa a informação que a gente vai usar para calcular, para aplicar, né, aqui a igualdade dos momentos. A gente vai usar a informação de A'. Então, para aqui, para a gente poder substituir e calcular quem que é essa força Ft, certo? A gente precisaria do valor desse módulo da força. Esse valor aqui de A',
seria justamente L menos Y'. Todo mundo consegue ver que isso seria L menos Y'. Então, o valor de A' corresponde aí justamente a 0,9 menos 0,54. Isso aqui a gente pode dividir logo por 0,9 para se obter o valor da força Ft. Opa, saiu um sinal de mais, era sinal de menos, viu? Cuidado. Ok? Então, eu acho que no meu deu 2.566 esse tempo. Quem estava com dúvida até agora, deu certo? Entenderam aí o que, que a gente fez? Como é que acha o momento de inércia? Como é que calcula? Tranquilo? Pronto. Então, a aula da gente acaba de 12h30, não é isso? 12h35? É isso, né? Tá bom. Então, só para a gente continuar, né, o nosso conteúdo e poder calcular e mostrar todas as coisas, né? Obviamente, se a gente tudo que a gente fez até agora diz respeito a superfícies planas, né? Quando a gente fala em superfícies inclinadas, isso tudo se torna um tanto mais complexo, né? Por quê? Porque para eu calcular essa força resultante, eu tinha que calcular essa integral de uma quantidade vetorial cuja a normal da área muda ao longo dessa superfície curva. Então, eu tinha que fazer essa integração vetorial aqui, e isso, obviamente, não é uma coisa simples de se fazer. Porém, a forma mais simples de eu lidar com essa mesma situação, né, contornar essa integração difícil aqui da superfície curva, seria justamente utilizar a terceira lei de Newton, né, dizer que a força que esse líquido tiver promovendo, causando sobre essa superfície curva, a superfície curva também exerce uma força, né, de igual magnitude na direção oposta a essa força referente ao líquido, tá? E aí, essa força resultante aqui, da superfície curva sobre o bloco de líquido, né? Esse elemento aqui que está justamente delimitado aqui, referente a essa área bem de geometria mais complexa, né? Então, essa força resultante aqui, eu posso dizer que essa força, ela é a somatória da sua componente horizontal com sua componente vertical, né? Então, isso é simples, a gente consegue fazer isso sem maiores problemas. E aí, perceba, essa força referente à direção, esse valor aqui, FH, essa componente horizontal da força resultante, ela vai ter que ser igual a essa força aqui que age na horizontal. Seria essa componente da distribuição da carga hidrostática Fx aqui, certo? Então, eu tenho essa força resultante,
que o bloco, que a superfície exerce no líquido, no fluido que está aqui, essa componente horizontal tem que ser igual a essa força aqui, Fx. E a componente vertical vai ser igual a essa força aqui, Fy mais W, certo? Então, isso aqui, fazer ter essa compreensão facilita muito a análise desse problema. Por quê? Porque Fx aqui, ó, que seria a componente horizontal, é simplesmente a distribuição de uma coluna hidrostática numa parede vertical. E F vertical, esse FV aqui, que é igual a essa distribuição aqui, mais o peso do líquido, esse termo aqui é simplesmente a ação de uma coluna de fluido numa superfície horizontal. Então, fica muito mais fácil de eu trabalhar para calcular qual que vai ser a força resultante, certo? Essa força resultante na superfície submersa seria a soma vetorial dessas duas coisas. O módulo dela sendo o módulo da componente horizontal ao quadrado, mais o módulo da componente vertical ao quadrado. Tira a raiz disso, certo? Então, eu deixo de trabalhar com uma integração complexa ao longo dessa área, cuja normal muda de direção, para trabalhar com a soma vetorial de duas componentes de uma força resultante, que pela terceira lei de Newton, é de igual magnitude à força referente a essa pressão dessa carga distribuída aqui nesse bloco de fluido, certo? Ao longo dessa área, tá? Mas atua na direção oposta, beleza? Então, essa é uma maneira da gente estar calculando essas forças referentes a superfícies submersas, certo? Essa conclusão, né, essa forma de pensar, ela obviamente tem que ser adaptada para cada uma das superfícies que se for trabalhar. Por exemplo, nesse caso daqui, que a superfície curva, ela está acima do líquido, obviamente a componente vertical, ela não vai contabilizar o peso desse fluido, né? Então, Fy, ela vai ser, ela vai subtrair o peso do fluido, tá? Se fosse na configuração anterior, eu somava a contribuição do peso do fluido daqui, tá? E se a gente estiver considerando qualquer superfície que forme um arco circular, né? Todas essas, a força resultante que age sobre essa superfície vai sempre passar pelo centro geométrico desse círculo. Certo? Para concluir o nosso tema aí da segunda unidade, né, o nosso último tópico é referente à força de empuxo, né, força de flutuação. E aí, essa força de flutuação, pessoal, ela vai surgir sempre que a gente tiver um desbalanceamento entre as forças que atuam na superfície superior e inferior de uma placa que estiver submersa, de um objeto qualquer que estiver submerso, certo? Então, tratando aqui para uma placa, que seria a geometria mais simples que a gente pode considerar, numa superfície superior dessa placa, a força referente à coluna hidrostática que atua sobre ela seria ρg vezes a distância até a superfície livre, né? ρg é S, no caso dessa figura aqui, vezes a área da própria placa. Já na superfície inferior, a gente tem que essa força seria justamente o produto ρg S mais H, que seria a largura, né, a espessura aqui dessa placa, vezes a área da própria placa. Então, isso daqui, se a gente for analisar essas duas forças, né, a composição dessas duas forças, então, a gente ficaria, né, conseguiria observar que existe uma resultante para cima, né, a força inferior, ela é maior do que a força na superfície superior, então, existe uma resultante que atua aqui para cima, cuja magnitude é dada pelo produto massa específica do fluido, aceleração da gravidade, vezes
o volume desse corpo que está submerso, desse objeto que está submerso. H vezes a área dá justamente volume, certo? Então, o empuxo, né, ele diz respeito ao princípio de Arquimedes, né, e diz que a força de flutuação que age sobre um corpo, ela vai ser igual ao peso do líquido deslocado por esse corpo, certo? Então, ela não diz respeito à massa específica do objeto, nada disso. Ela diz respeito a quanto de fluido foi deslocado pelo fato de eu ter colocado um objeto dentro desse fluido, certo? Então, a força de empuxo, essa força FB, ela é dada aí por esse produto, né? Massa específica do fluido, volume deslocado pelo objeto, vezes a aceleração da gravidade. Então, a gente pode observar que o empuxo, ele não depende da distância entre o corpo e a superfície livre, ele não depende da massa específica desse sólido, certo? E independe da forma do objeto, certo? Se a gente tiver dois objetos com formas diferentes, mas de mesmo volume, eles vão provocar o mesmo empuxo, ok? E aí, quando a gente trata de corpos que estejam flutuando, né, a gente consegue ver que se esse corpo ele está flutuando, o peso dele ele está sendo equilibrado pela força de flutuação, pela força de empuxo. Então, o peso desse objeto é justamente a massa específica dele, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume total, que seria a força-peso referente ao objeto. E a força de flutuação vai dizer respeito, né, à massa específica do fluido, aceleração da gravidade e volume que foi deslocado devido à presença desse objeto, volume submerso, certo? Quando a gente faz essa igualdade, a gente consegue ver que vai existir uma relação entre a fração submersa de um corpo e a massa específica desse corpo e a do fluido, certo? A razão volume submerso pelo volume total vai ser dada pela razão entre a massa específica do corpo e a massa específica do fluido. Então, quanto mais próximo isso aqui estiver da unidade, né, mais próximo o volume submerso vai estar do volume total. Nessa condição, né, em que o volume submerso seja igual ao volume total, então a gente diz que a massa específica do corpo tem que ser igual à massa específica do fluido. E esse corpo, ele está, então, suspenso. Certo? Se a massa específica do corpo, ele é menor do que a do fluido, então esse corpo, ele é flutuante. Se o caso inverso ocorre, né, o fluido é mais leve do que o objeto, então esse objeto vai afundar. Ok? Beleza. Então, com isso daqui, a gente consegue avaliar, né, a força de empuxo que vai atuar sobre um corpo qualquer, uma boia, um tanque, ou uma cortiça, ou qualquer coisa. A gente consegue calcular essas forças de empuxo. E a composição do momento da força de empuxo com o peso, né, desse objeto vai ter impacto justamente na estabilidade desse corpo. Então, nessa figura daí, ó, são apresentadas, são destacadas, né, duas configurações de embarcações, certo? Nessa primeira embarcação, olha, o centro geométrico dessa embarcação encontra-se aqui mais próximo do fundo dela, né? Então, a gente tem uma força de flutuação que vai surgir em decorrência, né, do fato dessa embarcação estar imersa aí nesse fluido, mas percebam que
Essas duas forças, empuxo e gravidade, atuam aqui de forma que elas tendem a restaurar esse conjugado para uma condição estável. Não sei se vocês conseguem visualizar isso, né? Ao passo que nessa figura daqui, em que a gente tem justamente uma distribuição de cargas ou etc. nessa embarcação, tal que esse momento, esse centro gravitacional, ele está deslocado aqui mais para cima, né, mais para fora do fundo dessa embarcação, né? Então, a composição das forças de empuxo e gravitacional referente ao peso dessa própria embarcação tendem, nesse caso aqui, a rotacionar, né, a não aprumar essa embarcação. Então, as linhas de ação das forças de empuxo e do peso, elas devem ser projetadas, né, de modo a produzir um conjugado de forças que tendam a aprumar essas embarcações. Então, principalmente quando se fala em navio, cargueiro, etc., plataformas, né, que agora a gente tem justamente essas plataformas atuando sobre os navios, né, os FPSOs, na verdade é um navio-plataforma, né, que você tem todas as facilidades de uma refinaria praticamente dentro de um navio lá no meio do mar, explorando petróleo e tudo mais. Há que se fazer as considerações a respeito disso daqui, né, na hora de projetar as unidades. Para quê? Para que se garanta a segurança da embarcação em condições adversas, certo? Então, meu povo, em termos de conteúdo, para essa segunda unidade, seria isso que a gente que a gente vai cobrar na prova e em tudo mais, certo? Eu deixo, né, esses minutos aqui, essa meia hora, para vocês colocarem onde vocês acham que vocês têm mais dúvida, onde que a gente precisa focar mais, onde vocês acham que estão mais, menos perdidos, para que a gente dê um direcionamento aí para a prova. O que vai cair na prova, né? Prova vai ficar o conteúdo até a parte de forças hidrostáticas sobre superfícies submersas. A gente não vai ter questão de empuxo na prova, certo? Vai ficar só até a parte de forças hidrostáticas. É porque empuxo já tem nos questionários, né, Felipe? Ela é uma parte bem mais tranquila, bem mais simples. Aí ela não vai para a prova. Isso. Aí é isso, meu povo. Mais um exercício de comportas, vamos fazer. Deixa eu pegar aqui uma lista de exercícios. Tensão e velocidade. João, essa parte de tensão e velocidade, essas duas quantidades, elas vão estar sempre se relacionando através da lei da viscosidade de Newton, tá? Então, geralmente, o que acontece? É fornecido para você um perfil de velocidades ou um campo de velocidades, uma equação que te diz como que comporta-se a velocidade naquela região do espaço, certo? Para você calcular a tensão, você precisa, então, desse perfil de velocidade, né, calcular a derivada desse perfil e multiplicar isso pela viscosidade do fluido que está escoando. Eu digo isso dessa forma porque, na maioria dos casos, dos fluidos que a gente vai tratar, são fluidos
newtonianos, certo? Então, em geral, a gente usa aquela expressão que a tensão é μ vezes du dy, que seria a derivada desse perfil de velocidade. Corresponde para a gente a taxa de deformação desse fluido, certo? E aí, as considerações principais, né, dizem respeito a aonde que você está calculando essa tensão, né? Então, se você tem aqui um perfil de velocidades referente a um tubo, eu estou calculando a tensão na parede, então, qual é a coordenada que eu devo estar substituindo para que eu tenha a tensão na parede? Se no tubo, vamos lá, deu certo a questão da tensão e velocidade, porque foi a primeira dúvida. Eu só... Ai, já é outro João? Valha! Tá certo, então. O primeiro João, deu certo? Deu certo. Ótimo. Porque assim também era demais, né? Ficou dois João Silva para falar no chat. Qual a probabilidade numa turma de 20 pessoas? Então, a segunda dúvida, né, do João é que, em manometria, se no tubo tiver água e ar, o ar terá pressão igual em todos os pontos ou depende também da altura? O que acontece, João, é que quando você calcula a pressão hidrostática, aí geralmente a gente diz que a pressão é ρ vezes G vezes o H, certo? Se você for analisar, a massa específica da água é 1.000 quilos por metro cúbico, certo? A massa específica do ar é 1,23 quilos por metro cúbico. Então, acaba que, ainda que você tenha uma coluna muito grande de ar, o valor referente à pressão a variação de pressão nessa coluna é muito pequeno, entendeu? Então, o que a gente geralmente faz de consideração é porque essas massas específicas dos gases são muito baixas em relação às dos outros fluidos. Então, se você tem um fluido manométrico qualquer, você praticamente considera que toda a coluna de gás tem o mesmo valor de pressão, certo? Se você estiver trabalhando aí com mercúrio, pensa só, a massa específica do mercúrio é essa aqui, ó, 13.600 quilos por metro cúbico. Então, começa a ser realmente muito insignificante essas contribuições da variação ao longo da coluna, entendeu? Perfeito, ótimo. Então, assim sendo, pessoal, eu vou começar aqui uma outra questão de manometria. Deixa eu pegar aqui uma lista. Uma questão que eu particularmente gosto bastante de manometria, que é essa daqui. Pronto, eu adoro essa questão, porque eu acho ela muito didática. Ela tem muitos aspectos interessantes para a gente avaliar, certo? Eu vou colocar ela aqui no PowerPoint para a gente poder resolver. Eu só tenho que botar para apresentar. Sim, tá certo. Desculpe. Ainda bem que você avisou. Essa questão aqui. Então, o que ela diz, né? Não sei se eu coloquei essa lista aqui em específico para vocês. Ela é uma lista minha, antiga. Eu gosto muito dela porque eu acho que ela aborda muitos aspectos de uma vez só.
Então, vamos lá. Eu estou sem óculos, então pode ser que eu esteja deixando as coisas todas muito grandes, mas vocês vão me perdoando, que eu estou sem enxergar mesmo, tá? Ele pede assim, determine a força R que deve ser aplicada no ponto A da comporta, da figura abaixo, para que a mesma permaneça em equilíbrio, sabendo-se que ela é livre para rotacionar em torno do ponto O. E aí ele diz, ó, no lado do fluido 1, esse fluido tem peso específico de 10.000, atua uma pressão atmosférica de 100 kPa. Do lado do fluido 2, o peso específico do fluido é 8.000 e atua uma pressão hidrostática aqui, pressão atmosférica de 50 kPa. A comporta retangular de altura de 5 metros e largura de 2. Então, veja só. Vou botar aqui as minhas setinhas e minhas figurinhas. Então, o que a gente vai dizer aqui? Que existe uma força que atua desse lado do fluido 1, que eu vou chamar de F1. Um ponto aí qualquer, Y'. Vamos supor que isso aqui esteja tudo reto, viu, meu povo? E vai existir uma força que é referente a esse fluido F2 aqui. E vai atuar também num determinado ponto aí. Certo? A gente precisa, para avaliar essa igualdade aqui desses momentos, e isso aqui se manter estático, também partir de uma equação de equilíbrio, tá? Então, no caso aqui, a gente tem justamente o momento causado pela força F1 vezes, eu vou deixar aqui a linha como sendo esse braço de alavanca em relação ao ponto O, menos o momento causado aí pela força F2 vezes o braço de alavanca em relação ao ponto FO, menos o momento causado por essa força FR. Oxente, o que foi que aconteceu? Menos o momento causado por essa força FR vezes o braço de alavanca em relação àquele ponto O, certo? Mas que engraçado, por que esse bicho está fazendo isso? Ver se está certo agora. Oxente. Belinha menos FR. Tranquilos aí com essa equação que a gente deve obedecer para determinar qual que vai ser essa força FR? Ok. Então, veja só. Eu calcular essa força F1, vou calcular a força que atua no centro geométrico, né, tá? Do lado do fluido F1. Então, eu tenho uma contribuição de pressão que vale 100 kPa, então 100 vezes 10 a terceira, pascais. A gente tem o peso específico desse fluido, que vale 10.000. E a gente tem a coordenada do centro geométrico como sendo justamente esse valor de 1 metro aqui, mais metade dessa largura aqui, dessa altura aqui dessa placa, certo?
Então, HC vai ser 1 metro mais 5 dividido por 2. Todo mundo consegue ver que é 5 dividido por 2? Né? E a área dessa placa, então, vai ser 5 por 2 metros. Certo? Vocês podem calcular aqui esse valor aí para mim. E o ponto de aplicação Y', vou botar aqui a fórmula. Então, Y' vai ser o Y do centro geométrico mais o termo referente lá à coluna do fluido, certo? Então, o centro geométrico está em 1 mais 5 sobre 2, seria a coordenada do centro geométrico. Massa específica vezes aceleração. Espera aí, só um minuto. Deixa eu copiar de novo para não sumir a fórmula para vocês depois. Massa específica vezes a aceleração da gravidade é o peso específico do fluido, 10.000. Seno de θ, seno de 90 graus, no caso dessa questão aqui. E o momento de inércia também é um retângulo, base vezes altura ao cubo, dividido por 13, tá? Por 12. Novamente, a gente deve fazer essas considerações de quem é esse momento de inércia, quem é quem aqui, tá? Eu sempre faço isso para não restar dúvidas, para a gente deixar tudo bem alinhado aqui nessa consideração. Então, perceba que a placa ela vai rotacionar ao longo desse eixo O que sai do plano da placa. Então, a coordenada referente ao tamanho, né, dessa superfície, que está alinhada com esse eixo O, seria essa largura de 2 metros. Todo mundo consegue ver isso? Então, esse termo, o 2, vai substituir para a gente justamente o B, certo? Enquanto que o outro termo vai ser referente aos 5 metros, certo? Alguém já calculou quanto que dá aí esse valor de F1? 5 sobre 2 mais 1 vezes 10.000 mais 100 vezes 10 a terceira vezes 10. Meu deu F1 deu 1.350 quilonewtons. Não sei se deu isso para vocês todos. Confiram aí, por favor, se dá isso mesmo. Isso. 1.350. Então, a coordenada Y', né? Eu já vou cancelar esses 3 zeros daqui. Na verdade, eu vou cancelar esses 4, tá? Esse 10 a quarta daqui, esse 10 a quarta daqui. Ok? Meu Deus, como eu tô cega. Eu tava levando o negócio à quinta, achando que tava elevado à terceira. Ai, nosso. Então, 5 a terceira vezes 2, dividido por 12, dividido por 135, mais 2,5, mais 1. Isso aqui deu para mim, essa conta aqui deu 4,65 metros. É isso mesmo?
5 a terceira vezes 2, dividido por 12, dividido por 135, mais 2,5, mais 1. Deu errado, né? Minha conta estava errada. É 3,65. Então, 3,65 metros. Veja que essa informação, esse cálculo aqui, apresentou, né? Eu contabilizei desde a superfície livre do líquido, né? Aqui. Então, quando a gente for passar para o cálculo aqui do momento, eu preciso descontar essa coluna aqui, aqui do lado de fora, tá? Fazendo a mesma coisa para o lado do fluido 2, a gente tem a pressão P0 de 50 kPa, então 50 vezes 10 a terceira, né? A massa específica vezes a aceleração valendo 8.000. Esse valor aí da coordenada do centro geométrico vai ser exatamente o mesmo, né? Então, 1 mais 5 sobre 2. E a área da placa, 5 vezes 2. Então, F2, já calcularam aí quanto é que dá? Oito vezes 10 a terceira, com mais 50. E para mim deu 780 kilonewton também. Certo? E aí a gente vai fazer a mesma contabilização aqui para o Y'. Então, 3,5 com mais 8.000, é o produto ρ vezes G, o seno de 90 graus, e aí o momento de inércia da figura é o mesmo, né? Então, 2 vezes 5 a terceira, dividido por 12, dividido aqui pela força 780 mil. Então, eu vou cancelar aqui esses 1.000 com esses 1.000 daqui, tá? E aí, para mim, aqui está dando 0,214 metros, né? E aí essa força resultante do lado do fluido 2, então estaria aplicada isso aqui mais 3,5 a 3,71, certo? Sendo assim, a gente já tem as ferramentas, né, as condições para estar calculando essa equação aqui, entendendo que esses pontos A' e B' seriam justamente, né, esses valores que eu calculei de Y', vou colocar aqui fluido 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Entendendo, então, que a linha e B' seria esse valor de Y que a gente calculou, menos os 1 metro aqui, que estão fora da placa. Tá ok? Dúvidas, pessoal, nessa questão? Deu tudo certo? Não deu certo? A importância de vocês calcularem essas pressões atmosféricas. Está começando a fazer sentido. Uma outra forma de resolver essa questão é dizendo que essa pressão atmosférica, ela equivale a uma coluna do fluido de tantos metros, certo? É uma outra forma de você resolver a mesma questão. É como se eu dissesse assim, esse peso específico do fluido é de 10.000, essa pressão vale 100.000, então, isso aqui vale 10 metros desse fluido, é como se fosse 10 metros de coluna de fluido, certo? Mesma coisa pode ser feita aqui para esse lado do fluido 2. Eu acho essa perspectiva, essa ideia de fazer isso meio enrolada, um pouco menos, digamos assim, conectada com os conceitos, com as fórmulas, e eu não gosto muito de usar. Mas não é proibido, tá? É disponível para o aluno fazer do jeito que ele achar melhor, né? Contanto que faça sentido, como disse aí Felipe, tá tudo certo. Ok, pessoal. Eu vou pedir para vocês para eu me ausentar aí uns 5 minutinhos mais cedo, se bem que já são 2h30, né? Tá na hora mesmo. Porque agora a gente vai começar a prova do horário 20. E aí eu peço para vocês que qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, pode mandar e-mail, que eu estou respondendo na medida do possível todo mundo, tá certo? E bons estudos para a prova. Ok? Vejam a aula de exercícios, tirem as dúvidas de vocês, não acumulem, vejam aí com os monitores, também tem o pessoal disponível em vários horários daqui para a prova de vocês, tem vários dias para pega leve nessa nossa prova. É como eu disse, Nicole, é tudo igual, não tem prova mais difícil nem prova mais fácil, não. Vocês vão achar facílimo que vocês vão ter mais tempo para estudar, vai dar tudo certo, tá bom? O questionário do CIGA é só para responder, Felipe, é só para responder. O questionário do CIGA ele é muito inspirado na lista, né? Então pode ser que alguém pegue alguma questão igual, alguma questão parecida,